Capítulo 6. Emma não podia sentir uma dúvida sequer de ter dado à fantasia de Harriet uma direção adequada e de ter elevado a gratidão de sua jovem vaidade a um ótimo propósito, pois ela agora considerava dedicadamente mais razoável que o Sr. Wellington fosse um homem notavelmente bonito, com modos dos mais agradáveis. E como ela não hesitava em garantir a permanência de sua admiração com sugestões agradáveis, logo estava bastante confiante em criar o mesmo afeto do lado de Harriet, sempre que houvesse qualquer ocasião para isso. Estava bastante convencida de que o Sr. Wellington estava percorrendo o mais justo caminho de se apaixonar, se não estivesse apaixonado. Ela não tinha dúvidas em relação a ele, que falava de Harriet e a elogiava tão calorosamente a ponto de Emma supor que nada que tivesse faltando não pudesse ser acrescentado em pouco tempo. Sua percepção da notável melhoria nos modos de Harriet, desde sua introdução em Haddonfield, não foi uma das provas menos agradáveis do que o crescente apego do Sr. Wellington por ela. A senhorita deu à senhorita Smith tudo o que ela necessitava, disse ele, tornando-a graciosa e confiante. Ela era uma criatura linda quando veio até a senhorita, mas, na minha opinião, os atrativos que acrescentou a ela são infinitamente superiores aos que ela recebeu da natureza. Fico feliz por achar que fui útil para ela, mas Harriet só precisava de incentivo, de receber muitas poucas dicas. Ela já tinha toda a graça natural do temperamento doce e da sinceridade. Fiz muito pouco. Se fosse admissível contradizer uma dama, disse o galante Sr. Wellington, eu talvez tenha lhe dado um pouco mais de decisão de caráter e ensinado a pensar em pontos que não haviam cruzado seu caminho antes. Exatamente. É isso que principalmente me impressiona, um belo acréscimo na decisão de caráter. Hábil tem sido a mão. Grande foi o prazer, tenho certeza. Nunca me encontrei com uma disposição mais verdadeiramente amável. Não tenho dúvida alguma. E isso foi dito com uma espécie de animação suspirante, que continha uma grande parte do cavalheiro apaixonado. Ela não ficou menos satisfeita outro dia, pela forma como ele apoiou um desejo repentino seu, de ter um retrato de Harriet. Alguma vez você já teve um retrato seu, Harriet? Perguntou ela. Já posou para um retrato? Harriet estava a ponto de sair da sala e só parou para dizer, com uma ingenuidade muito interessante. Oh, puxa vida! Não, nunca. Assim que ela sumiu de vista, Emma exclamou. Que objeto primoroso seria um bom retrato dela. Eu pagaria o que fosse por ele. Quase desejo tentar desenhá-la eu mesma. O senhor não sabe, ouso dizer, mas há 2 ou 3 anos tive uma grande paixão por desenhar retratos e tentei com várias das minhas amigas, e elas a consideravam que eu tinha um olhar bem tolerável. Mas por um motivo ou outro, desisti desgostosa. Apesar disso, na realidade, eu quase poderia me arriscar se Harriet posasse para mim. Seria um prazer ter o retrato dela. Permita-lhe implorar, exclamou o Sr. Wellington. Seria de fato um deleite. Permita-me implorar, senhorita Woodhouse, que exerça um talento encantador em favor da sua amiga. Sei como são seus desenhos. Como poderia supor que eu o ignorasse? Esta sala não é rica de exemplares de suas paisagens, flores, e a senhora Weston não tem alguma peça imitável na sala de estar dela em Randalls?
Sim, bom homem, pensou Emma. Mas o que isso tudo tem a ver com desenhar um retrato? O senhor não sabe nada de desenho. Não finja estar em êxtase com os meus. Mantenha seus arrebatamentos para o rosto de Harriet. Bem, se me der incentivo, Sr. Elton, acredito que tentarei o que puder fazer. As feições de Harriet são muito delicadas, o que torna o retrato difícil. E ainda há uma peculiaridade nas formas do olho e as linhas ao redor da boca que precisam ser captadas. Exatamente assim, a forma do olho e as linhas da boca, não duvido do seu sucesso. Por favor, tente. De forma como a senhorita o fizer será, de fato, usando suas próprias palavras, um objeto primoroso. Mas receio, Sr. Welton, que Harriet não goste de pousar. Ela pensa muito pouco da própria beleza. Não observou a maneira como ela respondeu? O quanto aquilo não significava. Mas por que eu deveria ter um retrato? Oh, sim, observei isso, garanto-lhe. Não deixei de notar, mas ainda não consigo imaginar que ela não possa ser persuadida. Harriet voltou logo. A proposta foi feita quase imediatamente, e ela não sustentou hesitação que pudesse aguentar muitos minutos da intensa pressão de ambos. Emma queria começar o trabalho naquele mesmo instante, e, portanto, pegou o portfólio que continha suas várias tentativas de retratos, pois jamais terminara nenhum deles, para que decidisse juntos o melhor tamanho para Harriet. Seus muitos começos foram exibidos, miniaturas, bustos de retratos de corpo inteiro, lápis de cera e aquarela. Todos tinham sido testados, um de cada vez. Ela sempre quis fazer tudo, e progredira muito, mais no desenho e na música do que muitos poderiam tê-lo feito com um pouco esforço que ela era capaz de empregar nas atividades. Ela tocava, cantava e desenhava quase todos os estilos, mas a constância sempre lhe faltou, e em nada ela se aproximava do grau de excelência que teria ficado feliz em dominar. Não se iluda demais quanto à própria habilidade como artista ou na música, mas também não se omitia de enganar os demais e nem lamentava saber que sua reputação de realização era muitas vezes maior do que merecia. Havia mérito em todos os desenhos. No menos finalizado, talvez fosse o que mais tivesse. Seu estilo era espirituoso, mas se houvesse muito menos, ou se houvesse 10 vezes mais, o deleite e a admiração de seus dois companheiros teriam sido os mesmos. Ambos estavam em êxtase. Um retrato é algo que agrada a todos, e as performances da senhorita Woodhouse deveriam ser capitais. Não há grande variedade de rostos para você, disse Emma. Eu só tinha minha própria família para estudar. Ali está meu pai, o outro do meu pai, mas a ideia de posar para um retrato o deixava tão nervoso que eu só consegui usando alguma engenhosidade. Portanto, nenhum deles ficou muito perfeito. A senhora Weston de novo, veja só. Ah, querida senhora Weston, sempre minha melhor amiga em todas as ocasiões. Ela posava sempre que eu pedia. Esta é minha irmã, e realmente sua própria silhueta pequena e elegante. É um rosto, e um rosto não é diferente. Eu deveria ter feito um bom retrato. Se ela tivesse pousado por mais tempo, mas ela estava com tanta pressa em me fazer desenhar seus 4 filhos que não ficava quieta. Então, aqui vem todas as minhas tentativas de 3 dessas 4 crianças. Aí estão elas, Henry, John e Bella, de uma ponta da folha à outra, e qualquer um deles pode se passar por qualquer um dos outros.
Ela estava tão ansiosa para ter o desenho deles que não pude recusar, mas não há como fazer crianças de 3 ou 4 anos ficarem paradas. O senhor sabe, e nem podem ser muito fácil fazer qualquer retrato deles, além dos ares da aparência, a menos que sejam mais grosseiros do que deveria se esperar dos filhos de qualquer mamãe. Aqui está meu esboço do quarto filho, que era um bebê. Eu o peguei enquanto ele dormia no sofá, e é uma imagem tão forte de seu laço quanto se gostaria de ver. Ele aninhara a cabeça da forma mais conveniente. Ficou muito parecido. Tenho muito orgulho do pequeno George. O canto do sofá é muito bom. Então aqui está meu último, disse, abrindo um belo esboço de um cavalheiro em corpo inteiro. Meu último e melhor, meu irmão, o Sr. John Knighton. Deste não faltava muito para ser concluído, quando guardei em um acesso de irritação e prometi que nunca mais faria outro retrato. Não pude deixar de me sentir provocada, porque depois de todos os meus esforços e quando eu realmente tinha feito um bom retrato, a senhora Weston e eu estava bem de acordo em pensar nele como muito preciso. Apenas um pouco bonito demais, um pouco lisonjeiro demais, mas havia uma falha no lado direito. E depois de tudo isso, veio a aprovação fria da pobre e querida Isabela. Sim, está um pouco parecido, mas de certo não faz jus a ele. Então tivemos grandes dificuldades em persuadi-lo a posar. Era como se ele estivesse fazendo um grande favor. Então, foi mais do que eu pude suportar. Assim, nunca o terminei, para que ele não tivesse que se desculpar a todos com aquele sendo um retrato desfavorável dele. Isso a cada visitante matinal em Burst Square. E, como eu disse, recusei desenhar qualquer outra pessoa novamente. No entanto, por causa de Harriet, o melhor por mim mesma, e como não há maridos e esposas neste momento presente, vou quebrar minha resolução antiga agora. O Sr. Elton parecia muito impressionado e encantado com a ideia e estava repetindo. Não há maridos e esposas neste momento presente, de fato, como a senhorita observa. Exatamente isso. Nem o marido e esposa. Dizia essas palavras com uma consciência tão interessante que Emma começou a considerar se não seria melhor deixá-los simplesmente juntos. Mas, como ela queria desenhar, a declaração deveria esperar um pouco mais. Ela logo fixou o tamanho e o tipo de retrato. Era para ser uma pequena representação do corpo inteiro, em aquarela, como o do Sr. John Knight, e estava destinado, se ela conseguisse agradar a si mesma, a desfrutar de uma posição muito honrosa sob o cônsole da lareira. A sessão começou, e Harriet, sorrindo e corando, com medo de não manter sua postura e semblante, apresentou uma mistura muito doce de expressão juvenil e olhos fixos da artista, aos olhos fixos da artista. Porém, nada podia ser feito com o Sr. Elton se mexendo atrás dela e observando cada retoque. Ela deu crédito por se posicionar onde ele pudesse se observar e observar mais um pouco sem ofender. Mas Emma foi realmente obrigada a pôr um fim naquilo e pedir-lhe para se colocar em outro lugar. Ocorreu então a ela empregá-lo na leitura. Se ele pudesse se dispor a ler para os presentes, seria uma gentileza, de fato. Isso distrairia as dificuldades da senhorita Smith e diminuiria seu desconforto. O Sr. Elton então ficou feliz demais com a proposta. Harriet ouviu e Emma desenhou em paz. Ela precisou permitir que ele ainda aparecesse frequentemente para olhar. Qualquer coisa menos do que isso certamente teria sido muito pouco em alguém apaixonado. E ele estava pronto.
ao menor intervalo do lápis, para saltar e ver o progresso e se encantar. Não havia desagradado com tal encorajador, pois sua admiração o fazia discernir uma semelhança no retrato quase antes que isso fosse possível. Emma não poderia respeitar os olhos dele, mas seu amor e sua complacência não eram intoleráveis. De maneira geral, a sessão foi muito satisfatória. Ela ficou bastante contente com o rascunho do primeiro dia para desejar continuar. Não havia falta de semelhança. Ela fora afortunada no intento e, como pretendia fazer uma pequena melhoria na silhueta para dar um pouco mais de altura e consideravelmente mais elegância, ela tinha grande confiança de finalmente estar no caminho de obter um belo desenho e de que se alcançasse seu lugar destinado com crédito a elas duas. Um memorial permanente da beleza de uma pessoa e a habilidade da outra e a amizade de ambas, com tantas outras associações agradáveis, tais como a que a ligação muito promissora do Sr. Wellington provavelmente acrescentaria. Harriet pousou novamente no dia seguinte, e o Sr. Wellington, assim como deveria, solicitou permissão para assistir e para ler para elas novamente. Sem dúvida, ficaremos muito felizes em considerá-lo como um integrante do nosso grupo. As mesmas civilidades e cortesias, o mesmo sucesso e satisfação ocorreram no dia seguinte, e acompanharam todo o progresso do retrato, que foi rápido e feliz. Todos os que viram ficaram satisfeitos, mas o Sr. Wellington tinha êxtase contínuo e defendia-o por meio de todas as críticas. A senhorita Woodhouse deu à amiga a beleza que ela mesma quis, observou a senhora Weston para ele, sem nem suspeitar de que ela estivesse se dirigindo a um apaixonado. A expressão do olho está corretíssima, mas a senhorita Smith não tem essas sobrancelhas e esses cílios. É culpa do rosto que ela não os tenha. Acha mesmo, respondeu ele. Não posso concordar com a senhora. Parece-me um retrato perfeito em todos os aspectos. Nunca vi tal semelhança na minha vida. Devemos permitir o efeito da sombra, sabe? Você a deixou alta demais, Emma, disse o Sr. Knightley. Emma sabia que tinha feito isso, mas não admitiria. E o Sr. Elton acrescentou calorosamente. Ah, não, certamente não alta demais, de forma alguma alta demais. Considere, ela está sentada, o que naturalmente apresenta uma diferença que, em resumo, dá exatamente a ideia, as proporções que devem ser preservadas. Vocês sabem, proporções, encurtamento. Ah, não, dá exatamente a ideia de uma altura como a da senhorita Smith. Exatamente, de fato. É muito bonito, disse o Sr. Woodhouse, tão belamente realizado, assim como seus desenhos sempre são, minha querida. Não conheço ninguém que desenhe tão bem como você. A única coisa que eu não gosto totalmente é que ela parece estar sentada ao ar livre, com apenas um pequeno chale sobre os ombros. Isso me faz pensar que ela pode pegar um resfriado. Mas, meu querido papai, é que é verão. É um dia quente. Olhe para a árvore. Mas nunca é seguro sentar ao ar livre, minha querida. O senhor pode dizer alguma coisa, exclamou o Sr. Elton. Mas devo confessar que considero um pensamento muito feliz o de colocar a senhorita Smith ao ar livre, e a árvore tem um toque de alegria inimitável. Qualquer outra situação teria um caráter muito menos enfático. A ingenuidade dos modos da senhorita Smith e da composição toda, oh, é muito admirável. Não consigo desviar o olhar. Nunca vi um retrato como esse.
O próximo passo necessário era mandar enquadrar o retrato, e nisso residiam algumas dificuldades. Era algo que deveria ser feito imediatamente e teria de ser feito em Londres. E a encomenda deveria ser feita pelas mãos de alguma pessoa inteligente e de cujo bom gosto se pudesse confiar. E não se deveria requisitar Isabela, a destinatária habitual de todas essas incumbências, pois era dezembro, e o Sr. Woodhouse não suportava a ideia de ela sair de casa em meio aos nevoeiros de dezembro. Porém, tão logo a aflição foi do conhecimento do Sr. Elton, ela foi removida. O galanteio do cavalheiro estava sempre alerta. Poderíamos confiar a ele a tarefa. Que prazer infinito ele teria em executá-la. Ele poderia ir a Londres a qualquer momento. Seria impossível afirmar quanto ele se sentiria gratificado pelo emprego em tal missão. Seria gentileza demais que ele fizesse isso. Eu nem sequer poderia considerar a ideia no pensamento. Eu não perturbaria com uma incumbência dessa por nada no mundo. Foram afirmações que despertaram a repetição desejada de súplicas e garantias, e alguns minutos resolveram a questão. O Sr. Elton levaria o desenho para Londres, escolheria a moldura e daria as instruções, e Emma achou que poderia embalá-lo de maneira a garantir a segurança sem incomodar o Sr. Elton, enquanto ele parecia quase ter medo de não ser incomodado o suficiente. Que depósito precioso, disse ele com um suspiro terno, ao receber o retrato. Este homem é quase um galante demais para estar apaixonado, pensou ele. Devo dizer que sim, mas suponho que possa haver centenas de maneiras diferentes de se estar apaixonado. Ele é um excelente jovem e se adequará a Harriet perfeitamente. Será exatamente assim, como ele mesmo diz. Mas ele suspira e sofre e estuda oferecer muito mais elogios do que eu suportaria se fosse a principal destinatária deles. Já recebo uma boa dose, sendo um alvo secundário, mas é gratidão por causa de Harriet.